todas, nós vamos convidar as pessoas que farão parte dessa mesa, e que, por sinal, é uma mesa de representatividade. São mulheres que vêm fazer o debate conosco. Então, chamamos para a mesa a Gabriela Nascimento, que é da Frente Estadual pelo Desencarceramento. Gabriela. Segunda companheira, a companheira Hilda Maria Azevedo Alves, que é do movimento Mães de Maio da Leste. E, por fim, nós chamamos a Railda Alves, que é da Ampará, Associação de Amigos e Familiares de Presos e Presas. Está chegando e vamos deixar o espaço aqui, tá? Qualquer momento que ela chegar, se incorpora. A dinâmica é que vão ser 20 minutos para cada companheiro que vai estar fazendo a exposição do tema. Acho que a gente já viu, quem já viu aí a programação do modo geral. Depois da fala que vai ter intervalo do almoço, para que depois a gente abra o debate público aí das duas mesas que aconteceram, estão acontecendo agora de manhã. Tá, só uma solicitação, camaradas, e que essa mesa está sendo filmada, como todos os momentos da nossa central, que não passe aqui pela frente, tá ok? Tá, então vamos começar com Gabriela, tá, Gabriela? 20 minutos. Vou te avisar com 10, tá? Tá bom. Bom dia, tarde, dia. Queria agradecer primeiramente pelo convite. Eu considero essa mesa histórica porque é muito difícil haver alguma aproximação e muito difícil para os movimentos do trabalho, movimentos de sindicatos e o movimento negro muitas vezes andarem juntos, conversarem, dialogarem e propor essa unidade. Acho que é muito importante uma central sindical estar debatendo a questão do encarceramento em massa, e pretendo falar mais um pouco sobre ao longo da minha fala. Primeiro, eu queria parabenizar a mesa também por ter associado a questão do genocídio negro com o encarceramento em massa. É muito importante que esses dois enfrentamentos sejam feitos de uma forma articulada. A gente, no movimento negro, ao longo do tempo, a gente demorou também para articular esses dois temas de uma forma conjunta, de uma forma entendendo como um tema complementa o outro. E por isso é muito importante falar de como o genocídio e o encarceramento caminham juntos nesse projeto de Brasil e nesse projeto político que é o encarceramento em massa, né? Para fazer uma pequena historicizada assim, na questão do racismo e do encarceramento em massa, desde a escravidão, as pessoas negras não eram consideradas pessoas para requisitar direitos civis, para requisitar direitos políticos, mas elas eram consideradas pessoas para serem criminalizadas. Então, essas pessoas eram o tempo todo tratadas como mercadoria, mas, no entanto, quando se tratava de tornar essas pessoas réu, essas pessoas poderiam ser consideradas pessoas para serem criminalizadas. Então, desde a escravidão, a gente tem uma grande anomia, né? Uma grande contradição dentro do que era o próprio regime escravocrata, que não considerava as pessoas negras para conceder direitos políticos, mas considerava elas para serem penalizadas. Então, depois da abolição da escravatura, no Brasil se consolidou a ideia do racismo científico, né? Então a gente teve um período em que se estabeleceu duas principais ideias a partir de teorias, né? Teorias que hoje a gente chama de darwinismo social, mas que não tem nada a ver com Darwin, só racismo mesmo. Lombroso, todas essas teorias foram incorporadas no Brasil, incorporadas na figura de diversos juristas também, mas também na perspectiva médica, na perspectiva de vários campos do conhecimento, vários campos do saber. O racismo científico foi incorporado. E tinha duas principais ideias
sobre a população negra. Uma, que essa população era perigosa e demandava algum controle social. Então, se tinha um medo da revolta negra, o que na época se chamava de haitianismo, porque no Haiti tinha acabado de acontecer uma revolta popular, tinha acabado de acontecer uma rebelião escrava, que de fato expulsou os colonizadores franceses do Haiti. Então, se tinha um medo desse haitianismo, né? E no Brasil tinha acontecido a revolta dos malês, que foi protagonizada por uma série de pessoas negras, por uma série de escravos negros, que vinham muito da cultura muçulmana e que por algum tempo, né, por pouco tempo, mantiveram uma rebelião ali ativa, mas foram sufocados pelo que a gente chama hoje de doutrina da pacificação, né? Então essas pessoas foram sufocadas. E aí, a partir disso, se cria um apartheid no Brasil, que não é nada parecido com o apartheid que teve na África do Sul, não é nada parecido com as leis segregacionistas que tiveram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existiam leis que sabidamente colocavam lá: pessoas negras não podem beber água nos mesmos lugares que pessoas brancas. Pessoas negras precisam sentar nos fundos, nos bancos dos ônibus, que é o movimento pelos direitos civis que contestou muito essas leis, que eram as chamadas Jim Crow, né? Mas no Brasil esse apartheid se deu por outro aspecto, se deu de uma forma quase que sutil, né? Que não é nada sutil, como a gente sabe, como acontece dentro das periferias, como acontece dentro das favelas. Não é nada sutil a forma como o encarceramento e a política de segurança pública opera dentro desses lugares, mas aconteceu de uma forma que eu não preciso te chamar de escravo, eu não preciso te chamar de negro, eu te chamo de criminoso. Então, a partir da ideia de crime, se tem a autorização de vida e de morte sobre as pessoas negras, se tem o controle social, e tudo isso é autorizado socialmente até hoje. Então, essa construção eu fiz, é claro que a gente tem aí centenas de anos de história, mas eu tô fazendo essa passada rápida e de uma forma quase que simplista, mas para entender que o que a gente vive hoje no Brasil tem uma base social, tem uma base histórica e se baseia em escolhas políticas. Então, a gente está falando daquela fatídica fala dos apresentadores de jornais, desses jornais sanguinários, da Atena, Resende, todos esses jornais, Balanço Geral, esses jornais sanguinários, que logo quando uma pessoa morre, quando uma pessoa é assassinada pela polícia, a primeira coisa que se tenta apurar é se aquela pessoa estava cometendo um crime, como se cometer um crime autorizasse essa morte. Então, a polícia matou, mas era traficante, a polícia matou, mas era criminoso. E a partir dessa lógica, se criminalizam territórios inteiros, se criminalizam comunidades inteiras e se impõe a essas comunidades uma política de morte. Então, como é que isso opera hoje no Brasil? Quando a gente está falando de criminalizar territórios inteiros, de que lógica nós estamos falando? A gente está falando da guerra às drogas, principalmente. No Brasil hoje, a gente tem a terceira maior população encarcerada do mundo e mais de 70% das pessoas que estão presas respondem a crimes de lesão ao patrimônio e crimes relacionados à guerra às drogas, crimes relacionados ao tráfico de drogas. Então a gente está falando principalmente de pessoas pobres, pessoas negras, pessoas que rompem com a lei a partir de uma ideia que é a ideia do crime, que é a questão do roubo, a questão do furto, a questão da guerra às drogas. E a gente está falando de questões típicas de uma sociedade capitalista. Então, o que é mais capitalista do que as pessoas serem presas por comercializarem uma substância ilícita, né? O que é mais capitalista do que as pessoas serem presas por roubarem a propriedade de alguém, por violarem a propriedade de alguém? Então, a gente está falando de problemas típicos de uma sociedade capitalista. Isso é importante dizer porque a gente precisa desnaturalizar o que é a ideia do crime hoje. Então,
sensação é isso, a gente cresce vendo na TV a prisão, a gente cresce vendo na TV a polícia, e parece que são todas instituições naturais, né? Parece que teve o Big Bang, ou a criação dos 7 dias, para quem é criacionista, teve o Big Bang, teve a criação, Deus criou o mundo, e logo em seguida teve a primeira polícia, logo em seguida teve a primeira prisão. E não é assim que as coisas acontecem na sociedade, as coisas têm uma construção sócio-histórica, uma construção política, e atendem a interesses econômicos, atendem a interesses políticos. E eu estou falando tudo isso, né? A gente cita dados e mostra o quanto essa política de encarceramento em massa se aprofundou dentro de governos de esquerda, tidos de esquerda, né? Então, o boom do encarceramento em massa se dá principalmente nos governos petistas, a partir de 2002, mas também a partir da nova lei de drogas, que tem um grande problema que foi visto como, né, um grande avanço na política de drogas, na época que foi promulgada, mas tem um grande problema que é o fato de que não se descriminalizou, né, o porte de drogas, ainda é uma contravenção penal, mas se tem uma pena mais branda, né, então é aquele chá de cadeira que você toma na delegacia por estar com um baseado. Mas, de outro lado, se intensificou a criminalização para quem é considerado traficante. Então, a gente tem a penalização é maior para quem é traficante, e o usuário seria destinado às políticas de saúde pública e tudo mais, entendendo que a questão de uso problemático de drogas é uma questão de saúde pública. Só que o que acontece é que não existe na lei de 2006 uma discriminação entre um critério objetivo entre o que é considerado traficante e o que é considerado usuário, né? Então isso fica a encargo de quem? Da autoridade policial que faz a apreensão. Então, o que isso gera, né? Aquele fatídico caso do filho da desembargadora que é preso com toneladas de droga e ele é levado para uma clínica de reabilitação porque ele tem os seus problemas, e do Rafael Braga, que é preso que é forjado, principalmente, acho que é importante reafirmar, é forjado com 6,3 gramas de cocaína e 9 gramas de maconha, e é preso e condenado a 11 anos de prisão por tráfico de drogas e associação criminosa. Então leva, dentro dessa estrutura que nós estamos, uma estrutura que é organizada a partir de uma sociedade capitalista, mas que o racismo, o machismo organiza quem mata, quem morre, organiza quem é explorado e quem explora. E o que o sindicato tem a ver com isso, né? O que uma central sindical tem a ver com isso, se a gente está falando de trabalho? Eu acho que a gente está cada vez mais convencido, nós, do campo da luta anticárcere, estamos cada vez mais convencidos da transversalidade dessa questão. Então, para citar aqui a Angela Davis, ela vai falar que quando uma pessoa, né, nessas grandes crises, né, do capitalismo, o que o Estado faz para mascarar, para sumir com os problemas? Ele prende. Então, as pessoas não têm moradia para todo mundo, então a gente criminaliza e prende quem é mais atingido pela falta de moradia. Não tem educação para todo mundo, a gente criminaliza e prende quem é mais atingido pela falta de educação. Não tem alimentação e terra para todo mundo, a gente criminaliza e prende quem é mais atingido por essa distribuição desigual que existe dentro do nosso país. E aí não adianta a gente olhar para essas questões como se elas estivessem setorizadas, porque elas não estão. Elas não estão. A gente pode olhar hoje para o caso de Belo Monte, para o caso de Altamira. A construção da usina de Belo Monte, que foi um projeto neodesenvolvimentista dos governos petistas, um projeto que constrói a usina hidrelétrica dentro de territórios de povos originários, dentro de territórios de povos ribeirinhos, e destrói ecossistemas inteiros a troco de nada, porque é isso, essas pessoas pagam hoje uma das contas de luz mais caras do Brasil, num lugar onde tem uma usina hidrelétrica. As pessoas pagam a conta de luz mais cara do Brasil. Então, Altamira, de uma das cidades mais pacíficas do Brasil,
Brasil se torna uma cidade muito violenta, se torna a cidade mais violenta em menos de 10 anos a partir do projeto da usina hidrelétrica. E o que a gente teve ano passado foi um massacre dentro dos presídios. Um dos maiores massacres que aconteceu no Brasil desde o massacre do Carandiru de 92. Houve um massacre dentro dos presídios de Altamira. E quem são as pessoas que estavam presas lá? As pessoas que foram atingidas pelo projeto neodesenvolvimentista. Então a gente vai lá, constrói uma usina hidrelétrica no seu território, destrói o ecossistema do seu território, te tira uma economia de subsistência, porque é isso, as pessoas que viviam de pesca não podem mais pescar, porque não existe mais, o ecossistema foi destruído, te tira toda essa economia, te tira toda esse ecossistema que existia e depois te prende, porque não vai ter nada para você fazer, a não ser se alistar no crime, a não ser se alistar nessa guerra sem fim, nessa guerra que não é uma guerra às drogas, é uma guerra aos pobres que existe no Brasil. Então, a gente está cada vez mais... E quem são as pessoas que morreram dentro dos massacres? São essas pessoas, as pessoas que são mais atingidas por esse projeto neodesenvolvimentista que atingiu as pessoas de Altamira. Então, a gente vê que em momentos de aprofundamento do neoliberalismo, momentos em que essa crise se expande, há sempre acompanhado, então, acompanhado ao projeto do Guedes, do Paulo Guedes, que é esse de precarizar cada vez mais a vida da classe trabalhadora, tem o quê? O pacote anticrime. Então, esses projetos de aprofundamento do neoliberalismo, de precarização da classe trabalhadora, sempre estão acompanhados de leis mais enrijecedoras, mais duras, no campo da política criminal, no campo das leis penais. Justamente para criminalizar aqueles que vão pagar a conta pela crise. Justamente para poder exercer um controle social sobre essas pessoas que serão mais atingidas pela crise do capitalismo. Então, o que o sindicato tem a ver com isso? Tudo, eu digo. Porque serão os nossos filhos que serão presos, são os filhos da classe trabalhadora que vão ser presos. Somos nós que seremos criminalizados. E não é uma criminalização só para criminalização dos movimentos, porque isso a gente combate com uma força, a gente combate com maior afinco, né? Mas é a criminalização da pobreza, é a criminalização de classes inteiras, de comunidades inteiras. É isso, é o Witzel se sentir autorizado a voar com um helicóptero por cima de uma comunidade e atirar. Não importando quem está lá, porque as pessoas que estão lá estão num território considerado território criminalizado, considerado um ambiente, e esses territórios são sempre racializados, é bom dizer, porque essa é a construção sócio-histórica do Brasil, essa é a organização urbana do Brasil. Então, um sindicato tem tudo a ver com isso, as centrais sindicais têm tudo a ver com isso. E nós, do campo anticárcere, do campo da luta abolicionista, nós sempre reafirmamos o nosso compromisso em lutar contra a precarização da vida da classe trabalhadora, porque a gente sabe o que isso reverbera nos números de encarceramento em massa. A gente sabe o que vem depois. Então a gente convida as centrais sindicais, a gente convida os movimentos que estão lutando contra a precarização da classe trabalhadora também a se unirem nessa luta, também a se unirem na luta anticárcere, entendendo a centralidade que isso tem, entendendo o papel que o cárcere exerce dentro dessa sociedade capitalista que organiza quem morre e quem vive, que organiza quem explora e quem é explorado. É isso, acho que a gente pode discutir mais depois. Eu vou passar a palavra agora para Hilda. Acabou de chegar entre nós aqui, companheira Railda, e somando a mesa aqui. Tá. Dando prosseguimento, nós vamos passar agora para a Hilda. Maria Azevedo Alves, que é do grupo coletivo Mães de Maio, da Leste. Mães de Maio da Leste.
Boa tarde a todas, né, e a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse ato muito importante que nós vamos falar sobre a violência policial, a violência do braço, né, armado do governo. Né, estamos aqui para isso. Eu me chamo Hilda, como ela já falou, né, mãe de Maio da Leste, né. Ok, mãe de Maio da Leste. Então, tudo começou a minha luta, né, porque do meu luto me transformamos em luta. Por quê? Porque eu perdi o meu filho, a coisa mais linda que eu tinha no mundo, pela mão, né, do braço armado do governo, né. Um menino jovem, um menino bonito, um menino alegre, um filho lindo, maravilhoso que eu tinha, aquele que chegava em mim, me beijava, falava assim: tia, eu te amo, mãe, eu te amo, porque o Alexandre para mim é filho, sobrinho e afilhado. Né? Eu criei o Alexandre, eu sou mãe biológica do Alexandre, entendeu? Da hora que ele nasceu, fui buscar no hospital, trouxe meu filho para minha casa. Mas infelizmente a polícia veio e tirou a vida do meu filho. Através dessa perda que eu tive grande em perder meu filho, porque só nós mães sabemos a dor que nós sentimos quando a gente perde um filho, aquele filho amado que você fez ele crescer, que você presenciou ele andar, você presenciou ele gatear, você presenciou a primeira palavra dele, do seu filho, dando a primeira palavra, chamando mãe, tia, avó, pai, irmão, aquela criança alegre, feliz. Aí quando chega na maioridade, né, aos 15, 14 anos, o braço armado do governo não deixa mais essa criança, né, viver. Eles vêm e tiram a vida desse jovem, você entendeu? Por isso que chegou a nossa vez de gritar contra essa violência, porque nós vivemos no Brasil, entendeu? Num país muito violento, um país que discrimina os negros, os brancos, a população completa, inclusive as mulheres. O que mais morre nesse nosso país são os jovens das periferias. O meu filho, ele morava em periferia, sim, com a minha irmã, ele vivia lá na periferia, mas aí eles não têm o direito, a polícia não tem o direito de tirar a vida de um jovem, né? Porque o jovem, ele nasceu para ele crescer, trabalhar e casar e ter seus filhos para ele criar. Ele não nasceu para quando chegar aos 15 anos ser morto na mão da polícia, não, de maneira alguma. Obrigada. Nós vivemos num país, entendeu, que a maioria das mortes são nossos jovens, né? Que a polícia, antigamente, a gente tinha o maior respeito pela polícia. Hoje não. Hoje nós temos medo do policial. Na hora que você vê um policial, a primeira coisa que você faz é correr e se esconder. Por quê? Porque aquele policial ali, ele não está vindo para te amparar, ele não está vindo para te proteger, não. Ele está vindo para tirar a sua vida. Né? A vida do nosso jovem. É para isso que serve o policial de hoje, que é o braço armado do governo. Nós temos que lutar contra isso aí, porque não é justo o que eles fazem com nossos filhos. Eles invadem as casas das comunidades, entendeu? A primeira coisa que ele chega quando vai numa casa da comunidade, ele não vai bater e pedir licença para entrar, não, ele já vai logo chutando, invadindo aquela casa, como que a vida nossa não valesse nada para eles. Que hoje em dia, antigamente, a nossa vida, entendeu, valeria muito. Hoje, a nossa vida não vale nada. A nossa vida não vale um centavo sequer. Para eles tirar a vida dos nossos filhos, a vida das nossas mulheres, a vida do nosso povo, né? Que o que mais morre são isso. Então chegou a hora de nós gritar, entendeu, por essa violência tamanha que nós temos aqui no nosso mundo, no nosso Brasil. Porque não é só o Brasil, é o mundo todo que você encontra uma mãe chorando porque perdeu o seu filho, tá? Uma mãe chorando porque a polícia invadiu a sua casa. Uma mãe chorando porque o seu filho, na hora da invasão, pediu: mãe, me salva. E aquela mãe não pôde salvar o seu filho do braço da polícia, que ele sai arrastando de dentro da sua casa essa polícia para a morte, para matar. Entendeu? Não para proteger, para matar. Arranca dos braços das mães. Isso aí nós temos que dar um chega para lá. Nós estamos aqui, eu estou aqui representando todas as mães em luto que temos aqui no nosso país.
que a cada dia que eles matam um filho nosso, nasce uma mãe abolicionista com mais força para lutar contra esse governo assassino que tira a vida dos nossos filhos. Chega de nós ver sangue derramado no asfalto, o sangue dos jovens, chega, entendeu? Nós estamos cansadas, entendeu? Porque nossos filhos têm voz, nossos filhos têm voz. Nós mães, entendeu? Vamos lutar até o fim, porque essa violência há de acabar. Porque nós não trazemos nosso filho ao mundo para ver nossos filhos serem arrancados dos nossos braços, não, e levados até a morte, não. Nós sacrificamos, ficamos 9 meses, entendeu? Esperando o filho, entendeu? Para ver ele crescer, estudar, casar e construir sua família. Nós não parimos o filho para entregar para o braço armado do governo e matar na nossa frente, não. Entendeu? Porque é cruel o que a polícia faz hoje. Hoje eu não tenho ódio da polícia, entendeu? Eu não tenho ódio deles. Eu tenho pena deles, porque eles não têm preparo físico, entendeu? Eles não têm preparo para fazer uma abordagem, entendeu? Quando encontram um jovem na rua, eles não têm esse preparo. Eles chegam, na hora de abordagem, eles já vão chutando, arrastando, batendo, levando para o matagal, levando para a esquina, ou então na luz do dia, entendeu? Metralhando. Nós temos que parar a rajada das metralhadoras, entendeu? Porque não é justo. No Rio de Janeiro é o caveirão, é os helicópteros pelo ar, bombeando, atirando nas casas das comunidades pelos telhados. Quantas crianças a gente vê morrer com bala perdida no Rio de Janeiro? Quantas crianças? Quantas crianças vai para a escola na hora da invasão, da ocupação dos policiais de manhã cedo, às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, estão invadindo as comunidades, ocupando as comunidades. Aquelas crianças, elas estão indo para a escola. Eles vão dar rajada de metralhadora. Aí diz uma bala perdida. Que bala perdida foi essa? Eles mataram porque eles quiseram matar. Porque para eles, nossa vida não tem valor, não significa nada para eles. O que significa para eles, entendeu? É o poder que eles têm na hora de apertar o gatilho. Eles têm o poder na mão para interminar qualquer filho nosso, entendeu? Seja branco, seja negro, seja pobre, entendeu? Seja rico, para eles não interessa quem seja, entendeu? Porque o ódio que eles têm no coração deles não é um ódio, entendeu? De vou abordar e vou salvar aquela criança, vou levar preso, não. O ódio é matar. A ordem que ele recebe do comandante deles é matar. Encontrou na rua, não aborde, não. Não pergunte quem é, atire, mate. Porque matando vai diminuir mais a população, mas só que é engano dele. Porque cada vez que ele mata nasce uma mãe abolicionista com mais força para lutar contra esse governo assassino, que somos nós as mães. Muitas mães se calam porque elas têm medo, mas nós mães, nós não temos medo de falar. Eu não tenho medo de encarar um policial que chegar na minha frente para pegar uma criança para matar, entendeu? E eu vou para cima, eu arranco do braço dele aquela criança, porque eu não vou permitir, porque eu sou uma mãe de coragem, como todas nós mães. Nós somos um grupo de mães que nós damos nossa cara a tapa para salvar uma criança. Nós damos nossa cara a tapa para alertar, entendeu? E acolher uma mãe que está chorando sem acolhimento nenhum porque perdeu seu filho. Não, nós não permitimos isso. Nós, cada dia que passa, nós somos mais fortes, porque todas nós juntas somos mais fortes. Nós mães, tia, avó, entendeu? Quando perde seu neto, a sua tia quando perde seu sobrinho, com a violência do Brasil que nós estamos, entendeu? Os presos, entendeu? Que eles levam para a prisão, tem muitos presos que são inocentes, mesmo se fosse culpado. A obrigação da polícia é prender e entregar ele na mão da justiça, não é matar. Porque o meu menino, eu não vou dizer que meu menino estava fazendo coisas boas, não. O meu menino estava se envolvendo no crime. A polícia veio, veio da polícia pegar meu filho, entendeu? Algemar e levar preso, não, executou meu filho.
como se nada significasse para ele. Você entendeu? Arrancou meu filho de dentro do carro, colocou no meio fio, colocou a bombeta do policial no rosto dele e executou com 3 tiros no coração. Ainda forjou a arma no meu filho, sem meu filho ter arma nenhuma, porque ele não existia arma nele, com ele. Entendeu? A arma dele era ele mesmo, porque ele tinha acabado de sofrer um acidente, entendeu? Onde ele ficou cego de um olho, deficiente do braço e a cabeça toda mutilada. Isso aí só ele pode hoje chegar aqui e falar para todos nós o que aconteceu, o porquê ele estava naquele ato criminoso, que é onde a polícia, em vez de abordar ele e levar para a cadeia, que eu pudesse visitar ele na cadeia, trazer ele de volta para a sociedade, para que ele se tornasse um menino de bem, que é isso que nós fazemos também, porque a pessoa não nasceu criminoso, não. A pessoa cresceu um menino de bem. Quem fez o criminoso foi a própria justiça, foi a própria comunidade, virando a cara, virando as costas para aquele menor, entendeu? Que não tem emprego, não tem estudo, a mãe não tem apoio, a mãe não tem auxílio para poder cuidar do seu filho. É a própria justiça que faz com que essas crianças se envolvam no crime. Chegou a hora de todos nós, entendeu? Levantar a cabeça e pensar naquela criança que você encontra na rua. Não xinga aquela criança, acolhe aquela criança, dê apoio àquela criança. Porque se aquela criança ela for ajudada e for apoiada, ela não vai se tornar hoje um bandido, não. Ela vai se tornar uma criança de bem, um homem trabalhador, para criar sua família e educar os seus filhos como tem que ser, entendeu? Porque o bandido não nasceu bandido, o bandido nasceu de uma criança, se transformou num bandido. Por quê? Porque aquela criança não teve apoio, tanto do nosso governo, que não apoia ninguém hoje em dia, e tanto da sociedade, que não aparou aquela criança, entendeu? Então quer dizer que isso nós temos que parar, essa violência no nosso Brasil, porque no Brasil não existe pena de morte, mas para ele já existe, porque a lei é matar, a lei não é levar para carcerar, não, é para matar. Quando o policial sai na rua, ele já sai preparado para matar, executar aquela criança, aquele jovem que ele encontrar nas periferias, como aquele massacre da comunidade de Hionópolis, aqueles 7 jovens que eles mataram, foi pisoteado, foi morto. Por quê? Porque a polícia invadiu, entendeu? Com bola, com tiro, com bola de festim, entendeu? Com spray de pimenta, com bomba de gás, lançando dentro das comunidades. Essas crianças saem correndo para se salvar da morte e acabam sendo pisoteados. Quem foram os culpados? A polícia mesmo. Eles são culpados de invadem a comunidade. Porque quem mora na comunidade é gente. Eles não têm obrigação nenhuma de invadir a comunidade. Tá? Essa obrigação, esses direitos, eles não têm poder de invadir, porque para isso existe mandado. Mas por que eles invadem as casas das comunidades? Eu não posso ter direito de viver dentro da minha casa? Eu não posso ter direito de criar o meu filho porque eu moro numa comunidade? Quer dizer que todas as crianças que moram na comunidade é marginal e bandido para eles? Todos que vivem na comunidade não são marginal, não é bandido, não, são gente de bem. E mesmo se fossem marginais, como eles falam que é, a obrigação deles, entendeu? É prender, não matar, como eles fazem, entendeu? Hoje eles matam os nossos jovens como se nada existisse no mundo. Então agora chegou a hora de todas nós levantar a cabeça, mães de todo o Brasil, mãe de todo o mundo, não tenha medo, levanta a sua cabeça, não permita que esse governo assassino venha tirar a vida dos nossos filhos. Pare de matar nossos filhos, porque nós somos mães, nós vamos lutar até o fim contra esse governo assassino. Entendeu? Se ele está achando que nós vamos nos calar, ele está enganado, porque nós não temos medo. Nós estamos aqui para alertar todas as mães. Nós não temos ódio deles, não. Nós temos pena deles, porque nós estamos aqui pela dor e pelo amor e pela prevenção, para evitar que outra mãe venha passar por tudo aquilo que nós já passamos, venha derramar lágrimas
entendeu? Que jorre a lágrima no seu rosto pela perda do seu filho. Então isso é a nossa obrigação, é o nosso dever, alertar essas mães, que elas não baixem suas cabeças, elas não tenham medo, lutem pelos seus filhos, não permita que as polícias invadam a sua casa, arrastem seu filho dentro da sua casa e levem para a morte, como aconteceu há poucos dias atrás. Aquelas crianças que eles mataram, que arrancaram dentro da casa da mãe, a mãe correndo, gritando, meu filho, mãe, me salva mãe, a mãe não pôde salvar seu filho. Isso aí dói no nosso coração, isso aí dói na nossa alma, de ver aquela mãe gritar, chorar, deixa meu filho, o que é que meu filho fez? E o filho gritar, mãe, me salva mãe, e aquela mãe não podia salvar seu filho? Nós podemos permitir isso? Que o nosso governo faça isso com nossos filhos? Nós não podemos permitir isso não. Nós temos que parar a rajada das metralhadoras, nós temos que parar por braço armado do governo. Por isso que nossos filhos têm voz, nós não podemos nos calar. Alexandre Roberto tem voz, Alexandre Roberto presente hoje e sempre, e todos os filhos das mães em luto estão presentes hoje e sempre. Nossos filhos têm voz. Lógico, depois do relato desse aí, sempre todo mundo, no mínimo, é tocado, seja por nós individualmente ou na família, no mínimo, no ambiente de trabalho, se alguém para conversar com qualquer um trabalhador perto, sabe que viveu essas violências do Estado, muitas vezes de forma fatal. Se você não fez isso, experimente conversar com qualquer um trabalhador, colega militante, inclusive, no dia a dia, que você vai numa assembleia e fala das relações trabalhistas, experimentem conversar sobre ser vítima da violência do Estado. A gente vai passar aqui com a nossa companheira Railda Alves, é isso? Que é da Associação de Amigos Familiares de Presos e Presas, ok? Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite. Essa mesa está maravilhosa. Estou muito emocionada porque assim Gabi e Hilda são pessoas assim na minha vida maravilhosas. E vamos lá, né, gente? Eu estou emocionada porque todos os dias o que a gente lida é com essa desgraça alheia que não passa. Eu vou trazer um pouco das nossas experiências encontro familiar de presos e presas no estado de São Paulo. Em 1998, o meu filho foi para a antiga FEBEM, Imigrantes, onde eu me deparei com um campo de concentração. Meu filho tinha apenas 14 anos de idade, mas ele já era um criminoso perante a lei. E ali se nasceu um grupo de mães potente, mães que enfrentavam esse estado, mãe que dormia dentro da FEBEM, mães que viram esses filhos com baços retirados, dentes quebrados e hematomas visíveis. Foi assim que o Estado fez que os nossos filhos, cada domingo que nós visitávamos nossos filhos na Imigrantes e depois no Tatuapé, na época, muita gente aqui sabe que foi muito... Quando eu lembro, gente, eu me emociono, porque ficou muitas sequelas. Mas a gente via aqueles meninos rebelados dentro da antiga FEBEM. Acabou-se o Tatuapé, acabou-se Imigrantes, mas as torturas nunca acabaram. Aí muda de nome, vem para a Fundação Casa, só está abafado, porque as torturas continuam com os adolescentes. E aí o que aconteceu com nós? De mães da FEBEM nós viramos mães de luto, mães do cárcere, mães de dependentes químicos e mães da diversidade. E aí nossos filhos saíam da FEBEM e logo eles ingressavam no sistema prisional. E quando chegamos no sistema prisional, se deparamos
uma violência muito maior ainda, porque aí a violência não para, porque aí seriam os nossos corpos nos dias de visita, porque nos dias de visita nós mães éramos violentadas e a gente começou a falar, estamos sendo estrupadas, porque quando a gente tirava nossas roupas na frente de terceira, ali era estrupo, e a maneira que era feita essa revista com a gente familiares, fizemos a campanha da revista fechatória, hoje é lei, mas não é cumprida. Vocês não sabem o que acontece um familiar nos dias de visita, quando elas vão visitar seus entes queridos dentro da cadeia. Cada dia está pior. Falar que o sistema carcerário, tudo que eu venho a trazer aqui, que a Ilda trouxe, a Gabi trouxe, não é novo, gente. Isso é histórico. Isso é histórico. Sabe, o genocídio, encarceramento em massa, sabe, isso é uma coisa histórica. Então tudo que a gente está trazendo aqui não é novo, ninguém está inventando, sabe? Coisas novas. E nós temos relatos de familiares no dia de visita que elas são obrigadas até fazer número 1, número 2 numa lata de ninho. Essas famílias trouxeram pra gente quarta-feira agora no grupo de famílias, porque nós temos grupos de famílias, tanto em Sapopemba como em Itaquera, e agora vai se inaugurar um novo grupo de familiares de presos em São Bernardo do Campo. Tem mulheres que quando elas chegam para fazer visita, porque o funcionário não é que ele não tem preparo, porque a polícia também ela tem preparo para matar. Tá todo mundo preparado, sim. Sabe? Não tem bala perdida, tem bala certa. E para a pessoa certa também, que são sempre os pobres da periferia. Então, quando essas mulheres chegam no dia de visita, vocês não têm noção da tortura psicológica que elas sofrem. E quando elas chegam no PS, que elas são conduzidas, porque eles não sabem diferenciar o que é corpo estranho, o que é fezes, o que é gases. Tem famílias que não estão tomando café de manhã para entrar para visitar seu filho. E quando elas são conduzidas no PS, sabe o que acontece? O médico, a enfermeira, ataca essas mulheres como bandidas, traficantes. E no outro dia essas mulheres sangram tanto pelo ânus e como pela vagina. E depois desse governo, porque eles nunca teve nada bom não, sabe? Só estava maquiado. Não vamos ser hipócritas também não. Sabe? Agora a conjuntura política só piorou. Você entendeu? Só piorou. Como você mesmo falou, companheiro, agora está legalizado. Agora pode matar e pode prender. Né? Então assim, quando os familiares chegam não amparar, gente, se vocês passassem um dia, é difícil você chegar em casa e dormir. Tá difícil, tá Freud. Porque a situação piorou. Cada domingo, cada sábado, em volta de cada CDP ou cada penitenciária volta, muitos familiares. Porque não significa que você tem uma carteirinha que você vai visitar seu filho. Porque se o funcionário estiver de mau humor, você vai voltar. Você trabalha, e muitas das vezes essas mães são faxineiras, que elas trabalham para manter seus filhos lá dentro do Estado. Eles não cuidam de ninguém. Porque como está lá, né? É direito da comunidade, direito da família e direito do Estado, né? Às vezes isso aí me dá uma confusão na minha cabeça. Porque o Estado, ele nunca está presente na nossa vida, eles só estão presentes quando morre e quando encarcera. E os nossos jovens hoje da comunidade, a política pública que ele está acessando rápido é o judiciário que funciona com eficiência rápida. E hoje, gente, está morrendo a cada 19 horas um preso dentro do sistema prisional. Cada 19 horas. Aí você imagina, você tem um filho lá em Mirandópolis, seu filho morre. Você não tem dinheiro para trazer seu filho de lá. Ou seu filho é enterrado como indigente, ou você sai daqui, paga passagem para tentar enterrar seu filho. Porque o Estado também, ele só prende, ele não cuida, ele não trata. E aí também se falando da saúde, porque a saúde aqui também, aqui fora, também está uma bosta, né, gente? Não tem saúde para ninguém. E dentro do sistema prisional, quando o preso, uma presa pede para ele ir ao PS, sabe por que não tem médico para ele? Porque ele roubou, porque ele matou, porque ele traficou. É isso que é colocado dentro da cabeça do preso ou da presa. Mas não é
violência, porque a gente não tem saúde mesmo. Porque se os nossos direitos funcionassem de verdade, como habitação, educação, saúde, talvez a gente não teria as desgraças que nós temos no nosso Brasil hoje. E se falar de encarceramento em massa, não é só o Brasil, isso é o mundo, porque eu tenho ido para fora do Brasil. Só que o Brasil ainda continua sendo muito mais desumano. Encarcerar e mutuar gente não vai resolver nossos conflitos sociais, porque a violência não se acabou. A violência não acabou. Então, se a gente não começar a cuidar dos nossos jovens e das nossas crianças, a gente daqui a alguns anos vamos ter um país só de velhos. É isso que está acontecendo, porque eles estão morrendo e estão indo presos. E essas pessoas que estão sendo presas, elas não têm direito ao INSS. Porque agora também a gente tem a política da Previdência Social. Então, o que vai ser dessas pessoas quando saírem das cadeias? Porque quando elas saem da cadeia, elas não têm direito a nada. Elas não têm direito a emprego, porque muitas das vezes são perseguidas, porque a gente vive numa sociedade hipócrita, porque preso passou pela cadeia, ele não tem direito a trabalhar, ele não tem direito de ter tido a transformação na vida dele. Porque falar de recuperar e socializar, ninguém tem o poder de recuperar e socializar ninguém. Eu acredito muito na transformação do ser humano, é isso que eu acredito. Então a gente vê todos os dias, quando essas famílias chegam, adoecida, mulheres morrendo, irmãos morrendo, tias morrendo, avós e avós morrendo. Um avô morreu, o pai morreu porque recebeu a sentença do seu filho. Porque também a gente vive um judiciário classista, fascista. Porque esse judiciário, ele é muito omisso, sabe, com toda a tortura, porque todo mundo sabe o que acontece dentro do sistema prisional. E também nós sabemos que a maior parte desses presos que estão lá, esses presos nem deveriam estar cumprindo pena. Esses presos deveriam estar na rua. Mas quando você pega um processo de um preso, tá lá que o juiz coloca, ele é um perigo à sociedade. Então ele é só tirado de circulação porque ele fez o mal à sociedade, é assim que o juiz interpreta. E falar do sistema prisional, a gente poderia ficar aqui a noite toda. Falar de genocídio, a gente ia ficar aqui a noite toda falando, para a gente poder chegar a um denominador comum. E hoje, enquanto Ampará, como mãe, a gente tem se deparado com muitos jovens, lá de 98, 99, 2000 e de lá para cá, tanto nas comunidades terapeutas, como na rua e como no sistema prisional. Infelizmente, nós só estamos chegando a essas pessoas quando se tornou o caldo, quando o leite derramou. Então nós temos que começar a chegar nessas pessoas antes que aconteça isso. Quando morre jovem de overdose na periferia, quando esse jovem chega na Fundação Casa, quando esse jovem chega no sistema prisional. Porque política para pobre não funciona, sabe? Políticas tem, mas não são políticas realmente que façam um trabalho, sabe? Para poder orientar essas famílias, para poder ajudar, porque cada vez que uma mãe vai procurar ajuda no Estado, ela é sempre culpada porque o filho usa droga, porque o filho pegou e foi roubar. É isso que nós escutamos todos os dias. Isso aconteceu comigo e com outras companheiras também. Então a gente precisa mudar muita coisa, rever muita coisa. A gente precisa rever essa educação que está de mal a pior, porque a educação também está colaborando também, viu, gente? Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Sabe, estão expulsando o jovem da escola. E se a escola expulsa esse jovem, o traficante vai abraçar ele. Porque a escola, quando eu ia antigamente para a escola, eu ia para estudar. Sabe, os professores cuidavam da gente. Hoje o professor não está nem aí para o aluno. E se o aluno chegar na sala de aula e ele falar alguma coisa, ou ele for filho de encarcerado ou de encarcerada, automaticamente ele já sai da escola, a mãe tem que procurar outro. Isso a gente também já teve que correr atrás de escola para adolescentes. Então a gente tem que fazer aqui uma reflexão, sabe? Porque assim, na verdade, eu vou falar para vocês, eu estou cansada. Sabe como a Hilda falou? Sabe? Todo mundo escuta, sabe? A Hilda, a Márcia, a Railda, a Miriam, que perdeu 3 filhos.
faz? Entra no ouvido e sai pelo outro? Escutar a história triste? Não dá mais, gente, pra gente escutar a história triste, não. A polícia está matando e agora os presídios vão ser privatizados. Sabe, esse governo vai privatizar tudo, daqui a pouco ele vai querer privatizar até nós também. E se a gente não abrir o olho, quando a gente vê, acabou-se tudo. Lutas que foram conquistadas estão se acabando. Sabe, então a gente tem que rever muitas coisas, porque não dá só pra gente ficar falando história triste, sabe, todo mundo escutar e não fazer nada. Então a gente tem que ir pra ação. Porque não dá mais para ver o jovem da periferia sendo preso, morto o tempo todo. E com esse governo que está aí, está muito pior. Então nós temos que rever e fazer uma reflexão. Porque não dá para a mãe estar vindo para esses espaços, todo mundo escutar a historinha triste, chorar, se comover, sabe? E não fazer nada. Isso que eu estou cansada, sabe, Hilda e Gabriela? Estou cansada disso. Sabe? Porque não dá mais pra gente ver essas mães sofrendo. Hoje, gente, para mim poder manter meu filho vivo, eu tenho que manter ele numa comunidade terapeuta. Muitas mães estão fazendo isso dói. Isso dói. Sabe por quê? Porque meu filho faltou tudo para mim. Então a gente tem que mudar isso. Aqui está bastante sindicalista, acho que tem que chamar, sabe, esse movimento de mãe para conversar. Porque não dá mais, Sirene, para fazer vistas grossas. Sabe, a coisa está séria. E a gente já está no nosso limite, porque quando nós reunir, sabe, mães de Maia, Ampará, mães de luto, e todo mundo junto, vai ficar pequeno para esse estado. Vai ficar pequeno para esse estado. Sabe, a gente não tem medo do governo, não. De presidente, não. Porque ele não sabe o que a gente passa. Ele nunca foi para a base. Nós sim sabemos o que nós passamos enquanto mães, enquanto militante, como ativista social. Como nós saímos e deixamos nossas casas. Sabe, a gente não tem medo de ninguém, não. A gente não tem bala. Só se nasce uma vez e só se morre uma vez. Tá? Para meu filho tá vivo hoje, cansei de enfrentar a polícia e não tive medo de ninguém, não. Como a Hilda mesmo falou. Sabe, mãe não tá mais só brincadeira, sabe por quê? Porque mãe tem sentimento, mãe tem amor. Sabe? Mãe tem amor. E nós não tá mais só brincadeira, não. E se a gente tiver que dar nome de juiz, a gente vai dar. Se a gente tiver dar nome de promotor, nós vamos dar. Porque agora, sabe o que está acontecendo? O adolescente de ato infracional, ele completa 18 anos, ele comete o crime quando ele chega na audiência de custódia, quebra de medida, ele vai direto para o CDP, ele já é condenado porque ele não é mais réu primário. Tá? Consta no processo dele que ele passou pela Fundação Casa, isso é bizarro. Porque não se tem uma política de encarceramento. Porque se encarceramento resolvesse, não estava ninguém morrendo na rua e não estava ninguém sendo assaltado toda hora. Então nós temos que ter políticas que funcionem nesse país, que eu já estou de saco cheio. E fica aí um recado para o senhor governador, senhor Dória, que nós não temos medo dele, não. Nós somos familiares sim de presos, mas nós temos dignidade. E nós não vivemos do crime organizado, não. Nós caminhamos com as nossas pernas.